Conversamos aqui na Oeste com o deputado Coronel Telhada, aqui de São Paulo. E ele foi um dos parlamentares, o deputado Sanderson também tem ido, que foi até a Papuda, no caso, mas também tem deputadas que foram à Colmeia, que é o presídio feminino em Brasília, para entender um pouco da situação dos presos. Diz que tem muita gente em estado de abalo emocional profundo. São pessoas que estão aí há 70 dias e se a gente pegar a conta inicial, né, 1.500 pessoas praticamente que foram levadas para galpões, muitas não sabiam que estavam sendo levadas para galpões e foram parar numa cela. Algumas não tiveram a tipificação, a individualização de conduta até hoje ou sequer sabem que tipo de pena, sequer estão conseguindo acesso com seus advogados. Exatamente. Não é? É realmente uma situação que talvez vai entrar para as páginas mais tristes da nossa história lá na frente. Já entrou, mas o que me preocupa é a vida dessas pessoas que foi estraçalhada. Tem 4 casos, por exemplo, de mulheres libertadas no Dia Internacional da Mulher, que o ministro Alexandre de Moraes escolheu para libertar uma série delas. 4 que cuidam de crianças com deficiência, ou seja, são crianças que ficaram longe das mães ou avós ou tias durante mais de 2 meses. Tem casos de pessoas que têm doenças crônicas gravíssimas e que levaram até 20 dias, 30 dias para receber medicamentos. E repito, algumas delas não sabem por que foram presas. Esse é o Brasil de 2023, é uma situação que precisa ser reparada e essa reparação passa por uma CPI para que se apure tudo, para que se entenda tudo o que aconteceu, se vasculhe todas as hipóteses. Realmente, essa situação é muito grave. Eu me lembro aqui, vou pontuar algumas. Primeiro, uma colocação do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não é colônia de férias. Ok, não é colônia de férias, mas tem que ter os direitos garantidos por lei. E uma delas era audiência de custódia. Quando foi detido, tinha criança, tinha cachorro, não estou brincando, são os relatos, né? Isso é real, viu, Silvio? A sensação que eu tenho hoje, atualmente, infelizmente, posso estar enganada, mas é uma sensação que o ministro Alexandre de Moraes está jogando os processos para cima e fazendo uma roleta, como se fosse uma roleta russa, para escolher qual ele vai avaliar e quem ele vai soltar. Por que eu digo isso? Porque os advogados que estão lá têm me relatado em off, mas relatado exatamente esse tipo de problema, que eles entram com caso a caso, porque o direito é caso a caso, e ele não obtém essa resposta do caso a caso. Sempre são respostas genéricas e não consegue entender nem mesmo o mecanismo de soltura de alguns e de continuação dos detidos, os motivos. Então, a tal da individualização da conduta não existe. E isso já por si só é um ato bastante antidemocrático. A nossa democracia contempla a Constituição Federal e a Constituição Federal não é assim que funciona a prisão preventiva, né? Já está sendo ridicularizada, inclusive, desde aquelas histórias de relativizar a prisão preventiva. Ela é exceção à regra, ela está virando a regra, né? A exceção são as outras prisões. Então, assim, é preciso retornar às coisas normais através da lei. Se vai ser através de uma CPI, que seja, então, urgentemente, na primeira sessão mesmo, terá, sim, bastante... as pessoas vão fazer essa pressão necessária. Para quê? Para que se apure. Inocentes soltos e depois, posteriormente, com toda certeza, vão entrar para pedir ao Estado o ressarcimento cabido e os culpados, né, por que fizeram com suas condutas individualizadas, que sejam responsabilizados. Financiadores também, mas isso tem que ser aberto. E o porquê dessas imagens estarem fechadas, eu realmente, como disse o deputado, eu também não concordo, porque a gente tem exemplo do Capitólio americano, né, que foi liberado recentemente as imagens e ali mostra como é que foi feito. Aqui no Brasil também não tem essa de alegar, mas são lugares sigilosos. Não, são lugares públicos. E o princípio da administração pública é regido pela transparência e princípio da publicidade. Então, não tem desculpa, a exceção não pode virar a regra. Exatamente. Cris, você também tem conversado com muitos advogados, tem feito entrevistas com parlamentares e tem ouvido, imagino, relatos similares.
Seu áudio tá fechado, Cris. Uma história mais absurda que a outra, né, Silvio? Só pegando carona aqui no comentário da Fabi, não é que liberaram as imagens do Capitólio, viu, Fabi? O Tucker Carlson e a equipe da Fox News se debruçaram ao longo dos últimos 2 anos sobre, até onde foi divulgado, 45 mil horas de imagens. Obviamente que uma equipe grande vendo isso tudo correndo e tal, e fizeram um compilado de imagens importantes que tinham sido sonegadas da população, e aí eu imagino que coisas semelhantes vão acontecer com o 8 de janeiro brasileiro quando a gente tiver acesso, porque a gente já viu muita imagem circulando na internet aí de pessoas que estavam manifestantes, que estavam do lado de fora, até gente que entrou mesmo em alguns dos prédios públicos e que estava sentada no chão, gritando para não depredarem, ou que tinha policiais ali dizendo entrem, porque sabiam que eram patriotas, manifestantes pacíficos, enfim. Então, quando essas imagens começarem a vir oficialmente à tona, ou alguma rede de televisão tiver acesso a elas e puder trazer, a gente sabe que não vai acontecer, né? Vai ser na Revista Oeste, na Gazeta do Povo, talvez na Brasil Paralelo, aí que está já anunciando um documentário trazendo imagens, um retrospecto desde 2013 até 2023, para a gente ter uma noção de como aconteceram todos esses atos. Aí sim a gente vai ter uma noção de que, ok, houve vandalismo, não tem como negar, e essas pessoas que praticaram esses atos precisam ser punidas dentro da lei. No Brasil, segundo o STF, não se prende ninguém antes do trânsito em julgado, o que significa, a menos que seja em flagrante, né? Teve um ou outro ali que foi em flagrante. A maioria foi no dia 9, depois lá no QG e dali para frente. Tem que ter o trânsito em julgado, o que significa ter uma acusação formal, tipificação e individualização da pena, julgamento, testemunhas ouvidas, e aí o juiz dá a sentença, uma instância superior revisa, confirma ou rejeita, e depois ainda tem recursos para outra instância. Então todas as instâncias precisam ter se pronunciado para ter o trânsito em julgado. Isso acontece com criminosos perigosíssimos, criminosos do colarinho branco, inclusive, perigosíssimos. Tem ministro de Lula, vou dar nome ao boi, Valdez Góes, ministro da Integração Regional, tenho reforçado isso em todos os programas que eu participo, é condenado em 3 instâncias, foi governador do Amapá, cometeu peculato, segundo a Justiça e o Ministério Público, confirmado com provas, que é gasto de dinheiro público sem seguir as regras da lei ali, foi condenado a quase 7 anos de prisão em regime fechado e devolução de 6 milhões de reais aos cofres públicos, mas é amiguinho lá da turma, Davi Alcolumbre, tarará, é do PDT, que apoiou Lula na campanha. Então, dentro do acordão, do conchavo, do toma lá da cá, essa politicalha nojenta que a gente está vendo aí toda renascida, daí ele resolveu, o Lula resolveu transformá-lo em ministro. Então ele está aguardando apenas um último julgamento de um último recurso que está engavetado no STF, na gaveta de um ministro, não me recordo qual deles, mas que pediu vistas e está há 1 ano aí parado, e só por isso e tão somente não está na cadeia, e é ministro, ganhando 40 mil reais por mês, ministro da Integração Regional. Me alonguei de novo aqui porque eu gosto de usar os espaços para falar o que precisa ser dito e não vem sendo dito por essa imprensa podre aí que infelizmente ainda tem muita audiência, mas está perdendo, né, Silvio? Está perdendo audiência. E em relação aos presos e ao que os advogados têm relatado, e sim, eu tenho conversado com alguns, essa semana mesmo eu estava num outro programa com a Fabi, entrevistamos mais um, denúncias de pessoas doentes que estão sem ter remédio na cadeia, alguns definhando, pessoas que estariam sendo agredidas por outros presos. Pense, eram mais de 1.000 patriotas presos e tem um monte de petista preso, né? Imagine como que esses petistas recebem alguém, e detalhe, bandidos, né? Bandidos julgados e condenados por crimes diversos, alguns não têm nenhum apreço à vida, recebendo esses patriotas lá como colegas de presídio. Então, imagine o que essas pessoas estão passando. Donas de casa, aposentados, alguns jovens que estavam lá junto com os pais, ou idealistas mesmo, que não caíram na doutrinação da esquerda e estavam lá tentando resgatar o Brasil, né, dessa quadrilha que está aí de volta à cena do crime. E isso quem disse foi o próprio Alckmin em 2018, né, quando era opositor e não parceirinho do Lula.
Então, imagine como todas essas pessoas estão sendo tratadas na prisão. E eu, só para finalizar, trazer o caso de um senhor que chegou para mim, um senhor de 68 anos de idade, diabético crônico, que é aposentado, vive de salário mínimo, mal dá para pagar os remédios dele, o que ele ganha de aposentadoria, mora em Contagem, na região metropolitana de Minas Gerais, foi preso depois dos atos do dia 8, depois do dia 9, foi ao longo do mês de janeiro, não recordo a data. Esse senhor está preso num presídio em Contagem, sem visitas há quase 2 meses, e acusado de, pasmem, financiar atos terroristas. Financiar com sua grande aposentadoria, né, de R$ 1.302, é isso, sendo que a maior parte é gasta com remédios de diabetes. Os agentes carcerários, conduídos com essa situação, vendo a aberração que foi essa prisão, independentemente do que ele estava condenado nem nada, conseguiram levá-lo para a enfermaria. Ele está preso na enfermaria do presídio de Contagem. E detalhe, né, sem direito, sem acesso a advogado, porque não tem dinheiro para pagar. Ele tem dinheiro para financiar atos terroristas, segundo Alexandre de Moraes, mas não tem dinheiro para pagar advogado. Cadê a OAB com seu Conselho de Direitos Humanos? Cadê a Defensoria Pública? Cadê advogados para defenderem este senhor? E está aí, esquecido num canto da cadeia, sabe-se lá como está a situação de saúde. Ao menos está na enfermaria, né, Silvio? Mas é uma aberração atrás da outra. É uma aberração atrás da outra e bem nos lembra aqui o pessoal no nosso chat. Enquanto isso, Sérgio Cabral está solto, pode ir à praia, virou blogueiro, youtuber, tem feito vídeos para o Instagram. Ele que confessou que tinha o vício de roubar. Ficou 300 anos de condenação, ficou alguns poucos, poderia ficar muito mais, mas foi solto nesse grande processo de desconstrução de tudo o que a Lava Jato alcançou ao longo de 7 anos, tentando varrer de vez do Brasil a corrupção que aparentemente vai voltando pouco a pouco. Eles estão voltando à cena do crime pouco a pouco. Alguns já chegaram lá. Por falar em CPI, a Ronilza Freitas, anotei agora há pouco, ela é goiana, ela lembrou que dos 4 deputados que retiraram já as suas assinaturas da CPI, tem 191 lá hoje, 20 a mais de folga do mínimo necessário. 2 deles, José Nelto e o Célio Silveira, são de Goiás. Tem também o Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, e o Pastor Gil, do Maranhão. Todos os caminhos levam ao Maranhão no Brasil, é impressionante.